Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das frases talvez mais famosas e mais mal interpretadas da Bíblia. Reinarão em vida, do apóstolo Paulo. Essa frase virou quase um slogan, né? A gente vê por aí como sinônimo de sucesso, de poder. Mas o que a gente vai tentar fazer hoje é um pouco diferente. Vamos usar os próprios textos do autor para descobrir o que ele realmente queria dizer. Tipo, ser detetive por um dia. E olha, a resposta pode surpreender. É bem diferente do que se imagina e pode até mudar o nosso jeito de pensar sobre o que é uma vida de vitória. Essa analogia do detetive é perfeita, porque é exatamente isso, sabe? É um mistério. E a primeira pista, a chave de tudo, está num contraste que Paulo faz. Ele não joga essa frase do nada. Ele a coloca no meio de uma batalha. Uma batalha entre duas realidades, dois reinos que governam a experiência humana. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para a gente entender o que é reinar em vida. Dois reinos. Soa um pouco como, sei lá, fantasia medieval, né? Mas pelo que eu vi nas fontes, é o ponto de partida de tudo para ele. De um lado, o que a gente tem. De um lado, o que ele chama de reino de Adão. Em Romanos 5, ele é bem direto. Ele diz que a morte reinou desde Adão e que o pecado reinou pela morte. Pensa nisso como uma atmosfera tóxica. É um reino de condenação, de separação, onde o pecado é uma força que domina, um tirano. A morte aqui é mais do que só o fim da vida, é um estado espiritual. Nossa, é um quadro bem pesado. A condição padrão, digamos assim. Exato. E aí, nesse cenário, que ele apresenta uma virada, uma alternativa. O reino de Cristo. É onde a nossa frase aparece. Muito mais os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. A pergunta que fica é: mas que vida é essa? É sair desse lugar sombrio e ir para um castelo? É uma vida, sei lá, com mais sucesso, sem problemas? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, com base nos textos, é um claro não. Não se trata de uma vida materialmente melhor. A vida aqui é uma qualidade de existência completamente nova. O Evangelho de João ajuda muito a gente a entender isso. Em João 5, por exemplo, o texto diz: "Quem ouve a minha palavra passou da morte para a vida." Reparou? O verbo está no passado. Passou. É uma mudança que já aconteceu. Mas vida eterna ainda soa como algo que começa só depois que a gente morre, né? E aí que está o pulo do gato. Em João 17, o próprio texto define: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti." Ou seja, vida eterna não é sobre duração, é sobre qualidade. É um relacionamento com Deus que começa agora. Então, reinar em vida é reinar dentro dessa nova realidade espiritual, não sobre as circunstâncias de fora. Certo. E é aqui que a coisa pega fogo. Porque se você joga reinar em vida numa busca hoje em dia, o que aparece? Sucesso, poder, prosperidade. A cultura pop pegou essa frase para si. A questão é, isso tem alguma coisa a ver com o que Paulo pensava? Absolutamente nada. Na verdade, é o exato oposto. E isso não é uma opinião, tá tudo nos textos dele. Paulo nunca em nenhum lugar conecta reinar em vida com o ficar rico, com poder político ou status. Seria uma contradição gigante com todo o resto que ele ensinou. Mas, sendo bem honesta, isso não soa um pouco como um prêmio de consolação? Tipo, olha, sua vida pode ser difícil, mas pelo menos você tem paz interior. Como ele evita essa ideia? Essa é uma provocação excelente, e a resposta dele é muito forte. Ele não ignora o mundo material, mas coloca as coisas em perspectiva. A maior prova contra a ideia de prosperidade são os alertas que ele mesmo faz. Na carta a Timóteo, ele é muito direto. Os que querem ficar ricos caem em tentação. E aí vem a frase famosa: "O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." Não faria sentido nenhum ele alertar contra o desejo de ser rico e, ao mesmo tempo, dizer que o alvo é ser rico.
A contradição seria enorme. E tem outro ponto que me chamou a atenção que reforça isso. Em Efésios, ele fala das bênçãos que os cristãos recebem. E ele especifica, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele faz questão de frisar o espirituais. Exatamente. A ênfase é sempre no espiritual, no celestial, que para ele não é um lugar no futuro, mas uma dimensão da realidade que a gente acessa agora. Então a conclusão é clara. Reinar em vida não é sobre encher o bolso, é sobre ser preenchido por dentro. A riqueza é interna. E esse não é o prêmio de consolação, é o prêmio principal. Ok. Então, se não é dinheiro nem poder, o que é, afinal, esse reino? Como ele se parece no dia a dia, no meio do trânsito, dos boletos? Felizmente, Paulo não nos deixa no escuro. Ele desenha isso pra gente. Em Romanos 14, ele diz: "Pois o reino de Deus não é comida nem bebida", ou seja, não são coisas de fora que você consome. E ele continua: "Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo." Aí está. Essa é a definição. São qualidades internas que mudam toda a experiência de viver. Justiça, paz e alegria. Soa bem, mas como isso funciona na prática? Ajudam. Primeiro, a paz. Não é a ausência de problema. É uma tranquilidade que sobrevive ao caos. Segundo, a alegria. De novo, não é a felicidade de um dia bom, mas uma satisfação profunda. E terceiro, e isso é gigantesco, uma consciência limpa, livre daquele peso da condenação. É a diferença entre ter errado e se sentir um erro, certo? Perfeito. É essa a liberdade. É se livrar da culpa que paralisa. E isso nos leva a um descanso espiritual, sabe? Parar de tentar merecer a aprovação dos outros, de Deus, e a base de tudo, viver reconciliada com Deus. É a consciência de que a barreira caiu. Viver com isso é a essência do reinar. Ah, entendi. É como uma troca de governo interno. Antes, quem mandava era a ansiedade, a culpa, o medo. Agora, quem assume o trono são a paz e a alegria. O governo é de dentro para fora. E tem uma virada de chave aqui que eu achei fantástica. A ideia de que reinar não é governar o mundo lá fora, mas governar aquilo que antes nos governava por dentro. Uma inversão de poder. Exatamente. Essa é talvez a parte mais revolucionária. Reinar em vida é ter domínio sobre as forças internas que antes nos escravizavam. Não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. E que forças seriam essas, por exemplo? Paulo dá exemplos bem concretos. Primeiro, o domínio sobre a condenação. Lembra do reino de Adão, aquela nuvem de culpa? Sim, aquela voz na cabeça que fica te acusando o tempo todo. Exatamente essa voz. Agora, em Romanos 8 ele declara: "Agora, pois, já não há nenhuma condenação." Essa voz foi destronada, ela perdeu o poder. Segundo, o domínio sobre o poder do pecado. Em Romanos 6, ele promete: "O pecado não terá domínio sobre vós." Veja bem, ele não diz que o pecado some, ele diz que o pecado não domina mais. Ele vira um rebelde, não um rei. Entendi. E o terceiro? O terceiro é talvez o mais profundo: o domínio sobre o medo da morte. O autor de Hebreus diz que Cristo veio para libertar aqueles que, pelo pavor da morte, viviam como escravos. O medo da morte é o tirano final, né? Reinar em vida é quebrar essa corrente aqui e agora. Uau! Então o trono desse reinado fica dentro da gente. E o território a ser governado é a nossa própria vida interior, que antes era um caos. É uma soberania pessoal, mas de origem espiritual. Isso tudo faz muito sentido, mas a minha cabeça já pensa no quando. Isso é algo para a gente alcançar no futuro, tipo uma recompensa final, ou é para ser vivido agora? É para agora. Os textos são muito claros. É uma realidade presente. Não é algo que a gente espera, mas algo que a gente já tem. Um dos versículos mais fortes sobre isso é Efésios 2:6. Paulo não diz que Deus nos fará assentar. Ele diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. O verbo está no passado. A posição de autoridade já foi dada. E no dia a dia? Em Romanos 6, ele traz para a prática.
Andemos nós em novidade de vida. Andar é ação contínua, presente. É uma caminhada diária nessa nova realidade. E tem até uma visão teológica interessante nas fontes sobre um marco histórico para isso. Com a queda do templo em 70 DC, o que Paulo chamava de ministério da morte, baseado na lei, teve um fim. Isso meio que abriu o caminho para essa realidade de reinar em vida, baseada na graça, brilhar com força total. Certo. Mas vamos para a objeção final. Aqui todo mundo pensa. E a morte física? Ela não parece a derrota definitiva? Como alguém pode estar reinando e, de repente, morrer? A morte não interrompe tudo? Já começou. Ele fala disso de um jeito incrível no final de Romanos 8. Depois de listar todo tipo de sofrimento, ele diz: "Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus." Ele coloca a morte em primeiro lugar na lista. Exatamente. Ele a encara de frente e a declara impotente. A morte física acaba com a vida biológica, mas não toca na vida eterna, porque essa vida é um relacionamento. O reinado não para, ele só muda de dimensão. Ok. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que descobrimos aqui, com base nos textos de Paulo, é que reinar em vida não tem nada a ver com o que a cultura moderna prega. Não é sobre prosperidade, poder ou status. Pelo contrário, é sobre experimentar, aqui e agora, um governo interno de justiça, paz e alegria. É viver livre do domínio da condenação, da culpa, do medo, numa realidade espiritual tão forte que nem a morte física consegue abalar. Resumo perfeito. E isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se a verdadeira medida de uma vida vitoriosa é esse reinado interior sobre o nosso próprio caos, a culpa e o medo, como isso deveria, então, redefinir a nossa busca diária por sucesso e significado no mundo lá fora?